No último mês de fevereiro eu fiz um upgrade no meu computador, colocando os seguintes itens cujos unboxings já foram mostrados no nosso canal no YouTube. Memória 64 GB DDR5, 2x 32 GB, 6000 MHz Corsair Vengeance RGB, Black, CMH64G5M2P6000C40, processador Intel Core i9 14900K, 3.6 GHz, 6.0 GHz Turbo, 14ª geração, 24 cores 32 reais, placa-mãe Asus ROG Strix Z790 e Gaming Wi-Fi, LGA 1700, DDR5, M2 PCIe 5.0, Wi-Fi 6E, Bluetooth, Water Cooler Corsair ICU EH150 e Elite Capelite XT, RGB, 360mm, AMD e Intel, preto, CW, 906070WW. Eu já faço upgrades em meus computadores há uns 25 anos, e monto computadores completos há pelo menos uns 20 anos. Ainda assim, os upgrades que envolvem placa-mãe, processador e memória de uma vez só são sempre tensos, pois, se algo falha, é difícil saber qual dos 3 itens está com defeito para devolver. É um alívio quando a imagem da BIOS aparece, pois já é um primeiro indício de que está tudo em ordem. Depois disso vem os testes de estabilidade, estressando memória e processador para ter certeza que eles não têm nenhum problema. Antigamente era fácil. Fazia logo o primeiro boot com o Maintest 86 para verificar a memória. Depois instalava o Windows para fazer algum teste de estresse. Se em estoque, que é como chamamos as configurações padrões da placa-mãe, o computador estivesse estável, podíamos confiar que estava tudo em ordem para tarefas do dia a dia, bem menos intensas que qualquer teste de estresse. Com o computador estável em estoque, alguns se aventuravam com overclocks, mas isso era algo totalmente opcional e de entusiastas com tempo livre. Eu até cheguei a fazer alguns testes com isso, mas qualquer falha, tela azul do Windows, etc. E sempre fica aquela dúvida, será que foi overclock ou foi algum problema de software mesmo? Sempre acabava voltando à configuração estoque dos clocks. A exceção ficava por conta das frequências e temporizações da memória, que precisavam de ajuste manual antigamente e posteriormente via perfil XMP, o que não deixa de ser uma espécie de overclock. O restante eu acabava não mexendo. Mas ao testar o Intel Core i9 14900K na placa-mãe Asus ROG Strix Z790 e descobri que hoje em dia as coisas não são mais tão simples assim. A primeira surpresa foi com a questão das temperaturas. Já faz algum tempo que benchmarks como o Prime 95 e o Intel Burn Test fazem os processadores atingirem as temperaturas limite e reduzirem o clock, o chamado throttling. Mas isso só acontecia nos testes de estresse. No dia a dia, mesmo as tarefas mais pesadas não atingiam temperaturas limite, mesmo com cooler stock, que é o cooler que acompanha o processador em alguns casos. Com o Core i9 14900K esse cenário mudou. Agora é comum o processador atingir 97 graus centígrados ou até mais e reduzir os clocks, mesmo em tarefas mais triviais. Mesmo um water cooler de respeito, como o Corsair ICU EH150 e Elite Capelite XT, permite que as temperaturas atinjam tais níveis. Não que usar um cooler e uma pasta térmica melhor não façam diferença. Faz. Mas não dá mais para comparar coolers pela temperatura máxima que atingem. O negócio agora provavelmente é rodar algum benchmark com os diferentes coolers e ver com qual a maior pontuação é atingida. Esse provavelmente é o que manteve o processador menos quente, consequentemente, causou menos throttling e permitiu a pontuação maior. É claro que também dá para tentar reduzir tensões, desabilitar turbos e afins, mas na prática não notei muita diferença com isso. Eventualmente a temperatura sempre bate no teto. Superada a questão da temperatura, fiz todos os testes de estabilidade do OCCT e o meu PC passou em todos eles. Teste de CPU tanto no modo normal quanto no T-Extreme, memória, fonte, etc. Habilitando o XMP o OCCT também não encontrou problemas. Até tentei algumas configurações que tecnicamente são overclock, como o Intel Adaptive Boost Technology, mas aí começaram a aparecer erros. Voltei então para as configurações estoque e mantive. Mas nos próximos dias, voltando à rotina normal,
Fui codificar alguns vídeos no Andrake no formato AV1 com codec SVT e percebi que a codificação falhava. Ele cria vários workers e eventualmente algum falhava durante a codificação, provavelmente por um erro de cálculo. Também já havia percebido falhas no syncing, corrompendo o banco de dados. Foi aí que eu aprendi que o OCCT não serve mais para testar estabilidade. Voltei para o bom e velho Prime 95, com o modo Torture Test e a opção de Small FFTS. Rapidamente ele descobriu que a minha configuração não era estável. Fiz muitos e muitos testes com diversas configurações e descobri que meu PC não ficava estável com o Prime 95 nem mesmo com a BIOS com todas as configurações em estoque. Isso me pegou, já estava certo de uma placa-mãe ou processador com defeito, até que encontrei diversos relatos de pessoas com o mesmo problema, e até mesmo alguns artigos, como um do Tespot e outro do Videocards. Foi aí que eu fiz outra descoberta sobre os novos tempos. Fabricantes de placa-mãe andam habilitando opções por padrão que na prática são overclock, ou seja, vão além da especificação da Intel. No caso da ASUS, uma das opções é a ASUS Multicore Enhancement. Ela vem em alto, Let's BIOS Optimize. Isso faz com que os vários núcleos atinjam frequências maiores ao mesmo tempo, além do que atingiriam dentro da especificação da Intel. Foi desligar essa opção e o teste de tortura de Small FFTS do Prime 95 passou a ficar estável por horas. Há ainda outras opções como o Pulsed Behavior, que vem por padrão em valores que fazem a placa-mãe enviar tensões aquém das especificações da Intel. Mas essa não fez muita diferença para mim em relação à estabilidade. Mas é curioso notar como ajustar esse valor para o que a Intel especifica joga as tensões lá para cima. Com o PC estável segundo os testes do Prime 95, mais de uma hora nas Small FFTS, fui tentar novamente codificar vídeos com o SVT-AV1, e eventualmente acabou acontecendo um falha. Com isso caiu um novo dogma, nem mesmo o Prime 95 garante que o Intel Core i9 14900K está estável. É claro que eu já vi computadores estáveis com Prime 95 travarem, mas em geral a falha se deve a outro componente ou a software. Mesmo quando é falha da CPU, o travamento do PC estável com o Prime 95 costumava ocorrer quando ele está sem muita carga, com tensões baixas. Então sim, hoje eu posso afirmar que o SVT-AV1 força mais o processador que as Small FFTS do Prime 95 e acaba encontrando erros que o Prime 95 não encontra. Seria legal se fizessem um teste de estresse baseado nesse algoritmo, pois o que eu acabei fazendo foi a codificação de vários arquivos ou um arquivo grande até o erro aparecer ou o sistema codificar tempo suficiente sem erros para parecer estável. Foram várias tentativas de configurações até achar uma que solucionasse o problema. A primeira que deu certo acabou sendo subir o CPU Load Line Calibration para o Level 4. Quando em alto ele costuma ficar no Level 3, apesar de isso aparentemente variar por motivos que desconheço. Com o Level 4, o sistema ficou estável um bom tempo, mas eventualmente uma codificação com o SVT-AV1 falhou. Subi então para o Level 5 e aí sim o sistema ficou estável. Mais de um mês rodando assim, diversas codificações com a AV1 SVT e está tudo ok. Com o CPU Load Line Calibration no Level 5 eu pude até mesmo voltar o ASUS Multicore Enhancement para a opção padrão que é alto, Let's BIOS Optimize, e ainda habilitar o Intel Adaptive Boost Technology, ambos para tirar um pouco mais de desempenho do Intel Core i9 14900K. Mesmo com essas opções habilitadas, o sistema permaneceu estável, tanto no Prime 95 quanto com o SVT-AV1. O que o CPU Load Line Calibration faz é aumentar um pouco a tensão enviada ao processador quando ele está com carga alta, compensando a queda natural de tensão que ocorre quando a corrente aumenta, fenômeno que é chamado de draw. É essa queda que causa instabilidades no sistema com alta carga e faz ele falhar em algum cálculo do Prime 95 ou do AV1 SVT, por exemplo. Quanto maior for o nível do CPU Load Line Calibration, maior é essa compensação. A partir da configuração estoque, essas são as configurações que eu aplico atualmente após cada atualização de BIOS. iOverclock Tuner, XMP TVAC, Intel Adaptive Boost Technology, Enabled, Intel Dynamic Tuning Technology, Enabled, CPU Load Line Calibration, Level 5, IGPU Multimonitor, Enabled, Restore AC Power Loss, Last State, Power On by PCIe, Enabled.
Algumas opções não têm relação direta com estabilidade. O IGPU Multimonitor mantém o vídeo onboard ligado mesmo eu tendo uma placa de vídeo PCIe. Desse modo eu posso usar a GPU onboard para codificações se eu quiser, apesar de em geral acabar usando a NVIDIA para isso. O Restore AC Power Loss eu uso para ligar o micro novamente em caso de perda de energia quando ele está ligado. Como uso no break, esse recurso só é usado se a falta de energia for longa. Por fim, o Power On by PCIe eu habilito para poder usar o recurso de Wake On LAN da Ethernet Onboard. Isso me permite acessar o roteador e ligar o PC estando fora de casa, caso precise pegar alguma coisa nele. Em cada atualização de BIOS eu também uso o Keyfan Tuning para ajustar as velocidades mínimas dos ventiladores do gabinete. Então é isso. Meu Intel Core i9 14900K não é estável na placa-mãe Asus ROG Strix Z790 e Game Wi-Fi com as configurações em estoque. É preciso subir o nível do CPU Loadline Calibration para 5 para que ele fique estável. Há 3 meses eu diria que este é um processador com defeito e faria logo o RMA. Mas depois de todos os relatos que li já não tenho certeza de mais nada. Parece que existe um novo normal. O fato de os fabricantes de placa-mãe usarem uma configuração estoque que não segue as especificações da Intel, tanto em tensão quanto frequências, não ajuda. O fato de a Intel usar especificações que deixam as tensões e temperaturas super altas também não ajudam, incentivam os fabricantes a fazerem suas gambiarras, até para ganhar uns pontinhos extras nos comparativos. Acredito que hoje, fazendo um RMA eu estaria apenas entrando de novo na loteria do silício, com chances de pegar um processador melhor, mas também com chances de pegar um pior ou igual. Some a isso o tempo de espera pela troca com o PC parado. Acabei concluindo que é melhor deixar as coisas como estão e aceitar o novo normal.